Fala pessoal, mais um conteúdo aqui pra vocês para reagir a matérias, jornais, programas esportivos falando sobre Botafogo 3, Juventude 1. Acabou esse tabu desgraçado aí de quase 30 anos sem ganhar deles no Alfredo Jacónia. E acabou outro tabu, tá? Acabou o tabu de cariocas no geral não ganhavam do Juventude, acho que quase 20 anos lá dentro. Então a gente encerrou. Botafogo é um aniquilador de tabus, né? O Cris Ramos aí foi o destaque do jogo e não se fala em outra coisa no mercado, no mundo esportivo, os programas esportivos aí dessa segunda-feira. Vamos ver aqui o Redação Sport TV, tem também um pouquinho do F360, tem o Donos da Bola Rio e muito mais para vocês. Então antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, bora pro vídeo, depois a gente volta. Verdade, bem lembrado. Olha, o Juventude saiu na frente com o gol do Emerson Batalha. O Juventude tinha vencido o Vasco num jogo atrasado, né? No meio de semana. E aí tinha muita esperança pro seu torcedor, professor. Mas o Fogão veio com tudo e teve um estreante iluminado, hein? Iluminado com 2 gols do Cris, que a gente vai ver já já. Esse é o pênalti que foi pro VAR. Acaba sendo dado. Eu acho até que foi pênalti mesmo. Pisão, né? Tem um pisão no pé de apoio, né? O Botafogo empata o jogo. Vai pra virada com os 2 gols do iluminado, o Cris, né? Cris Ramos. E vai sair também o terceiro gol, dando uma tranquilidade pro time que entra, na minha opinião, como um dos favoritos, se não o favorito, a conquista da Copa do Brasil. Essa semana tem o clássico com o Vasco. Importante vitória para quem estava com a cabeça dividida. É sempre difícil você dividir a cabeça, o corpo e o espírito entre brasileiro e Copa do Brasil. O Botafogo conseguiu isso com sucesso. E ainda de ressaca da eliminação, né, na Libertadores. Ainda por cima é isso. O que eu falei em relação a Bahia e Santos, eu falo em relação a Fortaleza e Mirassol. É hora de falar da vitória do Botafogo. Olha, o Botafogo não está desgarrando, né? Do grupo ali da frente. Está hoje em 5º lugar com 19 jogos. Falando em aproveitamento, são 50%, 56%. Tudo igualzinho ao Mirassol. A diferença entre os dois é só no saldo de gols, 14-11. Né? Mas outro dia eu perguntei sobre chances de título aqui, estou tentando lembrar quem é que me respondeu bem rapidinho assim. Sabe aquele não taxativo que vem rápido? Não era eu, mas eu concordo. Não fui eu, mas eu acho que não tem chance de título. Não. Esses 11 pontos de diferença para o Flamengo são... O Flamengo e o Palmeiras estão com um aproveitamento muito absurdo e o Cruzeiro muito bem, ainda que não esteja com um aproveitamento tão bom quanto os outros dois. Não acho que o Botafogo consiga passar esses 3, talvez possa passar um deles, mas passar os 3, não vejo como. A meta nesse momento é mais fazer um campeonato brasileiro de segurança, né? Aquele que garante já a vaga na Libertadores na próxima temporada sem... Barreto, o Botafogo, desculpa, velho, o Botafogo vive um momento financeiramente, tipo o que o Lyon viveu, que precisava ir para a Champions, não foi, se complicou todo. O Botafogo precisa ir para a Libertadores para ir para a Copa do Brasil. O Botafogo não está classificado via Campeonato Carioca para a Copa do Brasil. Então, o Botafogo precisa muito ir para a Libertadores, esse é o objetivo, seja ganhando a Copa do Brasil ou ficando no G6, G7, G8, quando for do brasileiro. Esse ano o Botafogo extrapolou aquela história de largar o Carioca, né? Não foi campeão nem da Taça Rio, né? Não sequer classificou para Taça Rio, né? Não disputou. Isso, não disputou. Mas, assim, eu vejo... A minha dúvida é como esse Botafogo vai se portar tendo a Copa do Brasil pela frente. Me parece que é uma das prioridades da equipe. Claro que o elenco foi montado para atuar em muitas frentes, porque se gastou muito dinheiro com peças muito caras, mas que também, via de regra, dão um retorno esportivo, né? Pelo menos algumas ali a gente pode destacar de forma mais positiva. E o título que o Botafogo não tem ainda é a Copa do Brasil. Então vai ter um Vasco pela frente, é um clássico. E, ao meu ver, por mais que o clássico ele equipare ali os desiguais, o Botafogo é favorito para esse confronto, vive um momento melhor. Só uma dúvida, é outro caminho para estar na Copa do Brasil do ano que vem, né? Libertadores, né? Falei, ganhar a Copa do Brasil. Porque se ele ganha a Copa do Brasil, ele vai para a Libertadores também, Perfeito. lógico. É a mesma lógica. Assim, a minha dúvida é só essa, porque agora que foi eliminado da Libertadores, tem menos uma competição para jogar. E imagino eu que o Botafogo queira muito vencer essa Copa do Brasil depois do que fez no ano passado, né? Depois do glorioso ano de 2024. Acho que é um dos grandes objetivos dessa equipe. Mas começou ali se complicando nessa partida contra o Juventude, né? A Juventude abre o placar e o Botafogo depois tem que remar
para conseguir a virada, conseguiu. E era o jogo para dar a resposta, né? Porque assim, vem dessa eliminação assim, meio para baixo na Libertadores. Eu fiquei na dúvida se o Botafogo estaria de ressaca. Sabe, aquela ressaca de pós-eliminação, depois de uma eliminação que realmente o Botafogo mereceu ser eliminado. Né? O Botafogo jogou mal. Os dois jogos. Os dois jogos. O primeiro jogo poderia até ter feito uma vantagem maior. Mas poderia ter sofrido empate também. Mas poderia ter sofrido, exatamente. A LDU conseguiu, de certa forma, reagir. É uma eliminação inquestionável. E inquestionável e merecida. O Botafogo mereceu ser eliminado. O Botafogo jogou muito mal no segundo jogo. Não viu bola. O Botafogo, na segunda partida, não viu bola. No primeiro jogo, nem tanto. Poderia até ter feito alguns gols a mais ali, apesar da reação da LDU na segunda etapa. Mas uma reação também com as suas limitações, porque a LDU é um time que fez uma fase de grupos que classificou, beleza, mas não jogou um bom futebol, só conseguiu eliminar o atual campeão da Libertadores. O jogo de ontem do Botafogo era um jogo em que, no fim das contas, o resultado era mais importante que o desempenho, né? Porque era difícil imaginar uma grande atuação depois desse baque, lembrando que jogou na quinta-feira em Quito, né? Então tem todo esse deslocamento para ir para Caxias do Sul. Um lugar muito difícil de jogar, fazia muito tempo que um time carioca não ganhava lá, pela Série A desde 2005, o Fluminense, e contando todas as séries, o Vasco ganhou em 2009. Fazia muito tempo que um time carioca não ganhava do Juventude no Fredo Jaconi. Um primeiro tempo que o Botafogo não fez um grande jogo, e o Juventude que vinha numa boa sequência com o Carpini, né? Eram 2 vitórias e um empate desde a chegada do Carpini. E aí mais uma das estrelas dessa ascensão do Juventude interrompida pelo Botafogo é o Nenê, que nesses 4 jogos do Carpini tem 2 gols e 3 assistências, sendo a terceira assistência ontem, né? Um bom cruzamento ali para o Batalha, que ganha com muita facilidade do Alex Telles, uma falha do Alex Telles, o Batalha é mais baixo que ele, e ganhou esse. E achei que o Neto, que foi o estreante, né? O Neto estreou no gol do Botafogo ontem, que vinha aquela questão do John. Desde a negociação fracassada com o West Ham, o John não fez grandes jogos ali desde que voltou. E o Neto, que foi contratado para substituir o John, que ia sair ontem, achei que ele não foi bem nesse gol, mas ele fez uma grande defesa no segundo tempo. Atuação ok na estreia dele. E aí esse pênalti muda, né? É um pênalti que é muito do nosso VAR atual, não só do Brasil. Vários jogadores hoje, quando sentem um contato no pé, né? O pisão na área, eles caem e os juízes marcam, porque tá lá, foi pisado, claramente. E aí tem a grande novidade do Botafogo, que é o Cris Ramos, a estreia, né? Falei na estreia do Neto. O espanhol, que veio do Cádiz, um jogador que construiu carreira ali em times da segunda divisão da espanhola, ele tem 28 anos já, um jogador alto, e aí foi decisivo, entrou ali aos 21 do segundo tempo. Eu até achei que ele entraria no lugar do Arthur Cabral, mas o David Ancelotti optou por botar os dois juntos, os dois centroavantes juntos, e funcionou. O segundo gol, inclusive, sai de um pivô do Arthur Cabral certinho ali para um chute bom do Cris Ramos. O Botafogo precisa de respostas em quase todos os setores do campo. Ali o Botafogo gastou muito dinheiro no setor ofensivo e vários caras não estão indo bem. O Arthur oscila, o Savarino, que é o grande remanescente do ano passado no setor ofensivo, caiu muito de produção. O Montoro começou bem e aí fisicamente não tem conseguido acompanhar alguns jogos. O Santi está tentando, fez a jogada do terceiro gol ontem ali, mas não era o cara que chegou no início do ano para substituir o Almada, né, o Santi Rodrigues. E não conseguiu. O Correia está muito mal, fez um jogo muito fraco ontem, o Joaquim Correia. Esse aí é o lance do segundo gol, com o pivôzinho do Arthur Cabral e o gol do Cris Ramos. O estreante foi decisivo na partida de ontem. E do lado do Juventude é pensar, olha, esse é o tipo de jogo que você precisa ganhar na sua campanha de recuperação. O Botafogo vindo 3 dias depois de jogar na altitude, ser eliminado. É um jogo que, se o Juventude cair, a gente vai lembrar lá na frente. Na minha opinião, olha, o Juventude não conseguiu manter aquela recuperação do início do Carpini no jogo contra o Botafogo e não conseguiu depois se recuperar. E o jogo lá foi desgastante, tá? Tem relatos de jogadores passando mal depois, vomitando. Da LDU que você diz, né? Isso, mesmo que se diga que na altitude de Quito, né, o efeito maior é na velocidade da bola, mas assim, também foi um jogo de desgaste para o Botafogo, né, de ter que tentar... Viagem. Tudo conta, né? Tudo. A vantagem que a LDU construiu durante o jogo, o Botafogo tentando ali igualar as coisas na reta final, enfim. A gente está mostrando aí números e o pessoal do Gato Mestre me passou aqui, o Luciano hoje citou o Atlético, né, como pior campanha pós-Copa do Mundo. O Botafogo tem a segunda pior. 4 jogos... sem vitória com... A segunda pior acho que era Fortaleza. Não, é como mandante. Desempenho como mandante, tá? Fazendo a correção aqui.
4 jogos, sem vitória, com 2 empates e 2 derrotas. Curioso isso, né? Porque o Botafogo, no tapetinho, costuma ser bem eficiente. Desde a colocação da grama sintética lá em 23 foi uma fortaleza. 23 e 24, né? Era muito difícil ganhar do Botafogo no Newton Santos. Só que o Botafogo de 2025 é um eterno recomeço, né? É um eterno reinício. Porque trocou de técnico algumas vezes, né? Perdeu boa parte da sua espinha dorsal do ano passado, perdeu peças muito importantes dentro dessa espinha dorsal e fez grandes investimentos, é bem verdade, foi ao mercado, buscou se reforçar, só que a sensação que eu tenho é que em algum momento isso vai engatar. O problema é, qual é esse momento? Porque a gente já passou um turno inteiro de campeonato. O Botafogo teve um técnico no primeiro turno, passa a Copa do Mundo de Clubes, tem um novo técnico, que está tendo seu primeiro trabalho no comando de um time, que também, de certa forma, é uma aposta. Não deixa de ser uma aposta. Mas a gente sempre diz aqui que o Botafogo acredita nesse método, né? É que no ano passado, todo mundo que chegou, desde o Arthur Jorge até os jogadores contratados no meio do ano, deu certo de cara. Aí a pergunta é método porque deu certo? Não. Ou vai dar certo sempre, entendeu? É um método que às vezes vai dar certo, às vezes não. Acho que é isso. Mas eu acho que pela experiência que a gente tem no futebol, dá para dizer que mudar todo ano ou todo semestre diminui as suas chances de dar certo. Pode acontecer? Pode. Sim. Mas você manter uma base, por exemplo, como o Flamengo e Palmeiras conseguem manter, perdendo jogadores importantíssimos, sim, mas mantendo uma base há alguns bons anos, aumenta a sua chance. E pode ser que o Botafogo de 24, como aconteceu, mude um monte de coisa em 24, contrate um monte de gente no início do ano, um monte de gente no meio do ano e chegue lá e seja campeão. No futebol não tem nada que garanta o sucesso, mas tem várias coisas que te aproximam dele. E que te afastam também. E outras que te afastam. Esse setor ofensivo do Botafogo tem um monte de jogador que eu citei aqui e o remanescente do ano passado é o Savarino. Beleza, o Matheus Martins e o Jefinho estavam ali, entravam de vez em quando. Mas o resto mudou tudo. Aí o Gregory saiu, mesmo o Danilo ontem entrou bem, participou do segundo e do terceiro gol. Ele não conseguiu ainda ter uma conexão com o Marlon como o Gregory conseguiu estabelecer. O Bastos se machucou, o Jair chegou bem no primeiro semestre, já foi vendido. É muito complicado. Pode dar certo? Pode, mas na minha opinião diminui a sua chance de sucesso. Bom, vamos ouvir então o reforço que pelo menos chegou apresentando um cartão de visita legal, né? Não temos o Cris Ramos? Não, então vamos de treinadores. Vamos de David Ancelotti e de Thiago Carpini. Na conversa de Quito, eu falei com eles reforcei com eles que a minha confiança neles sempre segue alta, muito alta, e que a gente teve que mostrar uma reação que hoje mostrou. Hoje era um jogo fundamental. Era um jogo fundamental porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção, muita raiva. E hoje mostramos isso querendo ganhar o jogo. Não jogamos o melhor futebol, mas mostramos essa vontade. Então acho que vai ser um jogo muito importante. Temos que seguir jogando bem fora de casa, ganhando, e temos que melhorar em casa, porque em casa os resultados não são como fora de casa. Isso é um ponto de melhora. Triste, a gente fica revoltado, mas de nada adianta, nada muda. O próximo jogo talvez a gente possa sofrer com erros desse tamanho novamente. Eu revi mais de 10 vezes ali agora e, desculpa, eu não consegui encontrar esse pênalti que ele encontrou com tanta convicção. E isso foi determinante para o resultado da partida, porque eram 40 minutos talvez ali do segundo tempo. Não me lembro ali de grandes chances do Botafogo, um jogo controlado. E se houve um erro, por parte nossa, do Juventude, eu acho hoje um pouco da nossa maturidade no segundo tempo, quando a gente vai para uma trocação desnecessária, coisa que nós trabalhamos muito para que isso não acontecesse. Ele está reclamando da marcação do pênalti num lance que tem sido marcado com frequência, né? É o pisão, né? Hoje, eu já falei isso uma vez aqui. A maioria antes do VAR, quando um jogador sofria um pisão, não sei que se fosse um pisão muito forte, em geral o jogador não cai. Você já sofreu um pisão na rua, você continua andando. Hoje, qualquer jogador que sofre um pisão cai e os árbitros marcam porque houve o contato. Não estou dizendo que não foi pênalti, tá? Esse pênalti atualmente é marcado não só no Brasil, não é aquela coisa, o VAR do Brasil. Não. Fora do país, várias vezes. Isso aí virou pênalti, né? É isso. Que nem alguns lances de mão também que a gente até passou tivemos alguns. A gente passou meio batido por um do Corinthians, por exemplo.
O do Vasco, que é marcado pro Vasco contra o Corinthians, e o do Santos, que não é marcado. Lances até parecidos. O do Ramalho, a bola só bate mais na mão do que no braço, que foi no caso do jogador do Bahia. Mas na mão tem falta de critério também. Esse do pisão normalmente tem critério e normalmente é marcado. Porque hoje parece que assim, tem um checklist para pênalti que já não considera mais intencionalidade, já não considera mais se realmente interferiu na jogada, né? É só a questão da posição antinatural, umas coisas que, enfim... Parece que a marcação do pênalti em alguns momentos, mais até no lance de mão do que no do pisão. O pisão é contato, né? Mas parece que se desconectou do jogo um pouco, né? É uma coisa meio enfim, mecanizada. Super tentaram, acho que, tornar algo mais objetivo. Né? E não é. E no futebol não vai se tornar objetivo porque você tem lá um checklist para preencher. Mas, enfim, é como é. E a gente aqui, desde o começo do programa, já tem falado do Mirassol. O fogão, hein? Rapaz, o negócio tava difícil. Aí quando o Juventude começou a ter mais posse de bola, eu falei, não, amanhã vai estar o Xande lá, o Pedrinho, os caras zoando negócio de elefante. Aí entrou o homem. Aí, bota na tela pra mim, Ferinha. Aí, Fernandão, aí o homem entrou e brocou, foi 2, filho. David Ancelotti, antes criticado. Não, Flavinho? Muito bem mesmo, porque o Botafogo tá fazendo um jogo meio que parecido, né, Flavinho? O início dos dois tempos, o Juventude foi melhor, criou umas oportunidades, mas o Botafogo acabou equilibrando o jogo. Esse gol é piada. O cruzamento do Nenê é muito bem feito e a cabeçada do cara é aquela cabeçada que ele vai fazer uma vez na vida, 2 no máximo. Pênalti claro, né? Pênalti claro, mas só com a ajuda do VAR. Sem o VAR, esse pênalti pra mim... Não aconteceria. Não aconteceria e a galera contesta muito o VAR, mas nesse lance... Pra mim, pênalti claríssimo. Foi importantíssimo. Porque não dá pra ver o pisão. Ninguém viu o pisão no pé. Todo mundo achando que tinha sido um empurrão, mas pisou no pé. E o pênalti batido é pênalti Almanac. Piada, já vê? Olha esse pênalti batido pelo Alex Telles. Muito difícil. É lei do ex, né? Lei do ex. Ele nem comemorou. Mas interessantíssima a coragem do David Ancelotti nas mudanças. O Botafogo jogando em um estádio que é muito difícil você vencer. Ele não se sente confortável com o empate. Bota o time pra frente. Quando ele coloca o Cris junto com o Arthur... Eu achei que o Arthur Cabral ia sair. Eu também. Ele coloca os dois juntos e deu muito certo, pelo menos nesse jogo. Os dois jogando em linha reta quando a bola estava na defesa. Defesa do Neto, hein, irmão? Muito boa defesa. Ou um escorava para o outro, ou um deixava a bola passar para fazer a tabelinha. E o gol acabou saindo, o primeiro gol do Cris, em uma combinação meio que sem querer dos dois. A bola acabou batendo no Arthur, sobrando para o Cris, que bateu de fora da área cruzado. O goleiro achei que podia fazer melhor, já vê? Nesse gol aí, ó, que tem a escorada do Arthur. Ele estava um pouco mal posicionado, ele estava muito para a esquerda. Gente, o Jandrei, ele tem 1,70 m. Ele é pequeno. O Jandrei, ele se destaca por jogar com o pé. Se o goleiro de Juventude fosse o Hugo Neneca, nenhum desses dois gols aconteceria. Nenhum dos dois. Nem o pênalti, nem esse Agora, falando de goleiro, olha, Ancelotti foi muito bem, faltou essa coragem pro Paiva, diga-se de passagem, como diz o Netão. Agora, botou o Neto, escolha dele, até confirmei com o Bigode, escolha dele. Neto foi bem no jogo, seguro, pegando bolas incríveis em momentos decisivos. No mínimo, tem uma pulguinha atrás da orelha do Ancelotti agora para ver quem vai ser o titular. Eu acho que é até interessante esse movimento. Eu particularmente, eu gosto de você, quando você tem goleiros de alta qualidade, você tem a possibilidade de mesclar. Em algum momento vai um, outro momento vai outro. A gente tá falando de bons goleiros, não são 2 goleiros meia boca que aí fica ruim pros dois. Mas nesse caso o Botafogo, e eu acho que o David, até por ser estrangeiro, por ser europeu, na Europa isso acontece muito, uma alternância entre os goleiros nas competições. Para mim, acho que tá na bola. O Neto se mostrou ontem, acho que o gol do Juventude, talvez, você pode dizer melhor do que eu, se ele tivesse dado um passinho antes, ele poderia chegar. Eu fiquei com a impressão que faltou um passinho a mais e a mão trocada, que você vai muito mais alto com essa aqui. Exatamente. Mas, também é o que o Fernandão falou, é um cruzamento longo e o cara acerta uma cabeçada balão. Uma testada tipo assim, absurda. E é engraçado que o Batalha, que fez o gol, ele começa a jogada. Ele abre o jogo pro Nenê e ele sai em disparada pra área e o Nenê faz o balão pra ele. Mas e foi ele que fez, vitória. Foi muito bem contra o Vasco também, o Batalha. Muito bom jogador. Ele é bom jogador, cara. Jogador. A menção rosa pro jogador do Flavinho, pro Jefinho. Pô, entrou muito bem no jogo da LDU e ontem foi muito bem Outra também. coisa pro Bigode, sua frase. Tabus foram feitos para serem quebrados. O Botafogo venceu a última vez lá em 95 ou 96. Você não era nem nascido. Flavinho não era nem nascido. Eu tinha 2 aninhos só. E o último Carioca foi em 2009. Foi o Vasco Série B. Vasco da Gama Série B. Aí pegaram o Tabu e pimba. É isso aí, e quebraram o Tabu. Falando em Tabu,
Tem algum tabu de Flamengo e Vitória? Ah, acredito que não. Só do Vitória. Ainda mais no Maracanã. Só do Vitória. Hoje tem. Hoje tem. Ó, tá aqui fim do tabu, o Botafogo voltou a vencer. Daqui a pouco a gente vai falar Eu gostei desse cidadão aí que tá atrás de tu, hein? Gostou? Gostei, me surpreendi. Não imaginei que fosse tão móvel assim, rápido. Tão móvel. Vamos ver como é que vai ser essa vida dele no Botafogo, mas o início foi muito bom. Eu gostei também do menino lá, do dançarino. O Andrés Gomes, né? Do Vasco. Muito Parece bom um pouco lino, Eu acho que ele daqui a pouco vai ser titular. E tem que dar moral pro Ancelotinho, porque ele foi bem contestado no meio de semana na Copa Libertadores. E ontem ele foi corajoso pra caramba, botou o negócio pro Shell, o Botafogo foi lá e ganhou. Cara, ainda sobre o Cris Ramos, né, falaram que ele pode ser que vire titular logo mais e tal, num certo tempo. Eu não duvido, tá? Porque é um jogador que vem de um mercado... tava na Série B da Espanha, na última temporada, né? Na última temporada só, mas ele antes jogou aí alguns anos na Série A da Espanha. Foi até ali, ano retrasado, se eu não me engano, o jogador mais rápido, numa arrancada assim, com a bola, né? Em velocidade. Atingiu a maior velocidade total, o pico de velocidade. Foi ele, superando Dembélé e Vinícius Júnior. Então ele jogou a Série A durante um bom tempo, né? É um jogador que tem um nível aceitável para jogar a Série A do Brasileirão e ter bons resultados. Como estamos aí com esperanças nele, né? Não é dizendo que ele é um novo craque, mas é um jogador que tem capacidade, né? Forma física, ele é alto, 1,93 de altura, ele é forte. Quem vê o Instagram dele repara que ele é forte e ele é rápido. Mostramos aí um dado, né, específico de um ano de uma temporada específica da Série A da Espanha, um dado relevante. Então, ele tem capacidade de buscar a titularidade. Não tiro o Arthur Cabral pra merda, não acho ele fraco. Participou dos 3 gols, diretamente de 2, sofreu o pênalti do primeiro, deu o passe pro segundo, o gol do Cris Ramos, o primeiro gol dele foi o segundo gol do Botafogo. Ele deu o passe, e o terceiro gol, ele faz o papel tático perfeito. Ele dispara pela esquerda, o Santi vai para o meio e o Cris Ramos vem pela direita. E aí o Arthur Cabral gera uma preocupação na defesa do Juventude de ter que bloquear um possível passe no Arthur Cabral na esquerda. Porque se o Santi engana que vai no Cris Ramos e dá um passe cruzado para o Arthur Cabral, acho que sairia o gol do mesmo jeito. Porque estava muito sozinho ali o Arthur Cabral. Então o zagueiro, lógico, ele estava sozinho, mas ele estava uma distância próxima. Para caso a bola viesse ali no Arthur Cabral cruzada, ele fechar o espaço pro gol, fechar o ângulo. Então, mesmo assim, acho que o Arthur Cabral teria outros ângulos ali para arrumar o chute. Mas ele fez essa função, disparou pela esquerda para não deixar com que o zagueiro fosse lá cobrir o lado direito. Ele teve que ficar meio lá e meio cá, para onde a bola fosse tentar chegar. E não chegou a tempo no Cris Ramos, porque o Arthur Cabral estava dando ali a opção pela esquerda, prendendo esse zagueiro na marcação dele. Então, uma função tática no último gol, uma participação indireta e diretamente participando dos 2 primeiros gols. Então, ele é um bom jogador. Eu digo que ele está sentindo ali essa questão de dificuldade de um novo esquema tático, de um novo time que ele não conhecia, que ele chegou e tem um padrão de jogo bem definido durante muitos anos com um atacante móvel. Ele é um atacante mais fixo, então ele está sentindo essa dificuldade, essa diferença, mas é um bom jogador. Não seria um mau jogador se jogasse tanto tempo na Europa, fizesse 100 gols na Europa, não é para qualquer um. Isso aí um bagre não faz. Então é isso. Mas acho que o Cris Ramos tem condição de brigar pela titularidade, ou até, quem sabe, a gente se surpreender com o Cris Ramos fazendo uma dupla de ataque com o Arthur Cabral. Porque o Cris Ramos, ele é centroavante de origem, mas ele faz a ponta. Ele fez a ponta no Cádiz algumas vezes. Então ele pode virar, quem sabe, um segundo atacante. Ontem, por exemplo, o Arthur Cabral era o pivô e ele era o segundo atacante, fazendo um pêndulo atrás do Arthur Cabral. Então pode ser que os dois juntos, né, atuem também. Pode acontecer. Lembrando que o Júnior Santos, em 22, chegou para ser reserva do Tiquinho e acabou fazendo parte do ataque junto com ele. Então tudo pode acontecer. Um atacante rápido e móvel como o Cris Ramos dá esse leque de opções para o nosso digníssimo David Ancelotti ter aí uma variação tática, caso precise. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, se ficou até agora, tamo junto, até o próximo vídeo. Mais tarde tem convocação, temos a chance de ter o Vitinho, o Danilo, o Alex Telles, uma convocação do Carlo Ancelotti, vamos ver. Eu acho que o mais cotado pra mim é o Vitinho, mais merece hoje é o Vitinho. Torcendo por ele aí. Vambora, até o próximo vídeo, valeu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui
você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.